Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos. Tem se falado muito, tem se criticado muito o Itamaraty aqui sobre o domínio do Araújo, né? Aparentemente uma indicação do Olavo de Carvalho para o governo Bolsonaro, inclusive que o Itamaraty estaria meio desorientado, acontecendo demissões inesperadas. Isso corre por aí, né? E que às vezes o vice-presidente Mourão e o grupo militar teve que voltar atrás em besteiras que o Araújo teria afirmado e que, portanto, Itamaraty estaria em águas ruins. É bem verdade que já no governo Lula, o Itamaraty, a diplomacia brasileira, tinha uma linha que se convencionou chamar Sul-Sul, que era uma espécie de ideologia que entendia que a diplomacia brasileira devia privilegiar os países do Sul, ou como se chamava antigamente, terceiro mundo, né? Ou, quem sabe, os países mais pobres. Independente da questão em si, da opção ideológica, o que quase praticamente todos os especialistas em diplomacia entendem que opção ideológica é mais ou menos como você querer fazer um avião voar sem asas, que a diplomacia deve ser, sim, sempre pragmática, ainda que possa guardar certos princípios a ver com direitos humanos, né? Em que pese humanos, né? Em que pese isso, um outro fato e uma outra crítica à diplomacia na época do Lula é que essa coisa de fazer diplomacia sul-sul, portanto, com países que têm, digamos, Estado de direito um pouco duvidoso, estruturas democráticas bastante faltantes, que fariam o Brasil parecer com a Holanda ou a Suécia numa comparação, também facilita a possibilidade de você entrar em, digamos, relacionamentos em que caixa 2, 3, 4, 5 e 6 faça parte da negociação. No governo Dilma, aparentemente, o Itamaraty simplesmente ficou mais perdido do que segue o tiroteio, não tendo nem mesmo, digamos, uma orientação que fosse, pelo menos, supostamente justificada ideologicamente. Agora, no caso do governo Bolsonaro, ainda que o governo fique gritando que vai desideologizar tudo, ele parece não saber direito o que é o conceito de ideologia, porque essa coisa de fechar com o Trump e sair correndo atrás da administração Trump parece bastante ideológica, só que por outro lado. E também um equívoco, porque é possível que o Trump não seja reeleito e aí a diplomacia brasileira com Araújo ou algo semelhante vai ficar, na verdade, de calças curtas, como se dizia antigamente, sem saber o que fazer. Portanto, o ideal é que a diplomacia brasileira voltasse a ser uma diplomacia pragmática, elegante e que não ficasse presa em meandros, seja a favor dos pobres ou a favor dos ricos. Também, para além disso, parece evidente, né, que a diplomacia, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, como serviço público, que um dia já foi o melhor serviço público, mais chique, elegante, está numa crise. Ninguém perguntou muita coisa para a diplomacia britânica durante o processo do Brexit. A coisa aconteceu muito mais entre, digamos, governo e população através do famoso plebiscito. Na Europa também ninguém dá muita bola para a diplomacia. Quem decide as coisas são o executivo e nem tanto o legislativo nacional, mas o executivo numa relação direta com o Banco Europeu. Portanto, é uma agência não eleita ao lado de um executivo que faz malabarismo para conseguir fazer o que essa agência, que é o Banco Central Europeu não eleito, decida. E nos Estados Unidos a mesma coisa. A diplomacia americana também é constantemente atropelada pelas decisões da Casa Branca e, no caso do Trump, pela própria pessoa do Trump. Então, há alguns indícios por aí de que talvez esse grande cargo público que um dia foi a diplomacia, maior entre os cargos de serviço público, entre numa crise e perca um pouco o seu papel, e não seria tão estranho num universo e num mundo em que tantas profissões também têm desaparecido. É isso aí, até amanhã. Abraço, obrigado, bom trabalho.